Meu irmão, minha irmã, saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele continue abençoando as nossas vidas, se fazendo presente, como sempre faz, né? E nos abençoando através da sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. E eu gostaria de, nesta oportunidade, conversar com vocês, baseado no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, apenas 3 versículos, mas uma mensagem de esperança, uma palavra de esperança para a tua vida, para esse momento de tantas tribulações, para esse momento de tanta angústia que nós estamos enfrentando, né? E eu entendo que esse texto é uma grande bênção do Senhor para as nossas vidas, para a gente ler, para a gente meditar, né? E para como igreja a gente viver nessa direção, nesse direcionamento que o Senhor tem para cada um de nós. O texto diz assim, 2 aos Coríntios 4, a partir do verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu entendo que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele tem a convicção de que está falando com um povo especial, com um povo de Deus, com pessoas, com homens e mulheres que estavam conhecendo o Evangelho de Cristo. Homens e mulheres assim como nós, falhos. Muitos na igreja de Corinto não eram judeus, eram gentios, pessoas que não tinham a religião judaica como estrutura de vida, pessoas que estavam conhecendo a mensagem do Evangelho. Você há de lembrar do mundo greco-romano, onde Roma, com o seu grande império, a sua força, o seu governo, dava a regra de vida, ditava as normas de convivência, e aquele pensamento grego, aquela construção filosófica, que muitas vezes também norteava ali o entendimento da vida, do significado da vida e daquilo que viria depois da vida. E Paulo, ele ensina aquela igreja acerca da ressurreição de Cristo, né? Acerca do fato de que a nossa vida ela não se limita a esses poucos anos que nós passamos aqui, uns mais, outros menos. Mas a vida com Deus, ela demonstra para nós eternidade, ela significa eternidade com Deus e sem Deus, é isso que o Evangelho mostra. E é interessante ele dizer o que ele diz aqui nesse texto, porque quando ele começa no verso 16, portanto não desanimamos, esse advérbio, portanto, ou em outra tradução, por isso, né? Indica que Paulo agora ele estava exatamente terminando o seu discurso, né, sobre a doutrina da ressurreição. Se você olhar aí no capítulo 4 ainda, do verso 7 até o verso 15, você vai perceber que Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo. Ele então reflete sobre a dor e sobre as aflições também que ele já suportou e suportava ainda por causa do Evangelho. Se a gente olhar com olhos humanos, Paulo deveria ter desistido da mensagem do Evangelho há muito tempo, né? Por conta do sofrimento que o chamado de Deus trouxe para a vida dele. Mas ele não faz isso, ele demonstra uma capacidade de recuperação ali da sua força, da sua energia, e isso ele sempre diz que está ligado diretamente ao poder de Deus. Por exemplo, nesse capítulo ainda, olha lá o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O barro, ele é frágil, ele quebra. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tempo todo ele está apontando, a força está no Senhor. E também é interessante que o tempo todo ele dedica a glória de Deus na sua vida, né? Até quando ele sofre, tudo que acontece na vida dele, Paulo entende, tem o significado, deve ter o direcionamento da glória de Deus. Olha o verso 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, quando Paulo começa a trazer essa palavra, que é uma palavra de esperança para nós, nesse momento tão difícil, de tantas lutas, adversidades, tribulações, né? Tantas dificuldades que a gente tem enfrentado, ele está terminando de falar sobre a ressurreição de Jesus. E aqui, a leitura das cartas aos Coríntios traz esse refrigério para nós, essa lembrança, meus irmãos. Talvez, por conta das dificuldades, ela anda meio esquecida, meio no fundo da gaveta. Talvez a hora da gente fazer a limpeza na gaveta para tirar aquilo
que não serve e para a gente focar naquilo que é importante e repensar, né, a nossa caminhada, repensar aquilo que Deus já fez por nós. Ele está olhando para aquilo que Jesus fez na vida dele e dizendo, por isso, né, e ele continua, por isso eu não desanimo, por isso nós não desanimamos. Olha aí ainda, né, que isso está lá no verso 16. Por isso, né, portanto, por conta da ressurreição de Jesus, eu não desanimo, nós não desanimamos. Né? E é muito interessante a gente perceber aqui o que Paulo está dizendo. Não são meras palavras vazias que Paulo está dizendo, tentando encorajar outras pessoas quando ele mesmo pode estar desanimado. Isso está muito longe da verdade. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele era um homem que tinha muitos motivos apenas para reclamar e para viver desanimado. Mas ele vence isso olhando para Deus. Quando ele olha para Deus, mesmo que ele estivesse enfrentando muita dificuldade, ele tem a sua força renovada. Então, quando ele diz, por isso nós não desanimamos, não pense que Paulo aqui é um homem de teoria. Né? Porque se você pensar na vida do apóstolo, em primeiro lugar, ele foi, vamos lembrar do que aconteceu com ele, ele foi açoitado com varas, Paulo foi jogado na prisão, Paulo teve as suas pernas, né, amarradas no tronco, e mesmo assim ele cantava hinos de louvor ao Senhor. Lembra, por exemplo, do texto de Atos 16, quando ele está preso, né, e mesmo assim ele louva, ele engrandece a Deus. Em outra ocasião, no meio de uma tempestade, onde as pessoas estavam ali juntamente com Paulo no navio, e as pessoas todas perdem a esperança, e Paulo, no meio disso tudo, ele diz, vamos ter coragem, né, porque esse navio vai encalhar numa ilha e ninguém vai morrer. E Paulo mostra que é o poder de Deus, que é a visão que Deus tinha dado para ele, que fazia com que ele pudesse afirmar isso. E de fato, as pessoas ali não morreram. Depois você lê lá Atos capítulo 27. E Paulo aqui, no verso 1, ele está dizendo, mais uma vez, não desanime. Então quem está dizendo não desanime é uma pessoa que sofreu muito. Né? Quando a gente olha fisicamente, é muito mais do que a grande maioria de nós. Alguém aqui já esteve em um navio que afundou, alguém aqui já foi amarrado, seu corpo amarrado no tronco, já levou açoites, né, nas costas, né, já foi ali chicoteado ali nas costas. Não, a gente não passa por isso. A nossa época é outra. O sofrimento, muitas vezes, ele é mais no campo da nossa mente, né? Mas a gente também sofre. E aqui o que eu quero que você tenha bem claro na sua mente, no seu coração, é que quem está dizendo não desanime é um homem que sabia, né, o que é desconforto físico, sabia o que é sofrimento. E aí ele continua a dizer assim, mas embora o nosso ser exterior esteja sendo destruído, nosso ser interior está sendo renovado de dia a dia. Por isso nós não desanimamos. E ele continua e ele diz assim, o nosso ser exterior, mesmo que esteja sendo destruído, o nosso ser interior é renovado. O que é que Paulo está dizendo? Será que ele está adaptando o discurso dele à filosofia grega, que considerava o ser humano um corpo transitório, mas uma alma imortal? Dificilmente, porque o contexto aqui, como eu disse no começo, deixa claro para nós que Paulo está falando da ressurreição de Jesus. Né? E pela origem hebraica de Paulo, ele tinha uma visão bíblica dos seres humanos, ele tinha um conhecimento da lei, da Torá. Né? Ele tinha o conhecimento de que, na verdade, o mundo não veio como nós pensamos hoje, como os gregos poderiam pensar também, e elaborar ali as suas ideias sobre o surgimento do mundo. Ele sabia que Deus é o Criador, ele tinha o conhecimento da revelação. Né? E ele vê, então, o ser humano como uma unidade completa, né? Corpo e alma formando um todo. E isso fica claro, né, quando a gente lê, por exemplo, Gênesis 2,7, que diz assim, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, passou a ser vivente. Ser vivente aqui não significa, então, meus irmãos, um corpo e uma alma, mas está fazendo referência a uma unidade. Né? Os judeus sempre consideraram corpo e alma como uma unidade, e se recusavam a entender os dois como coisas diferentes. Não, o corpo e alma, isso é a totalidade do ser humano. A separação entre corpo e alma, pela morte, a gente também entende isso
pelo relato bíblico, não é coisa natural e contraria a vontade de Deus. A morte não era plano de Deus para as nossas vidas, ela é consequência do pecado. Paulo diz isso em Romanos, né? Então, quando a gente olha para esse verso 16, a gente entende aqui uma discussão de Paulo sobre a ressurreição e uma reflexão sobre os nossos corpos presente e futuro, né? E a gente observa algumas características para a gente afirmar isso. Em primeiro lugar, olha que interessante, Paulo ele não está falando não só a si ou seus companheiros de trabalho. Paulo deixa essa ideia para todos os crentes. Todos devem ter um entendimento de que a vida não se limita apenas a esses poucos anos. A morte física não significa o final da nossa história. Tá? O próximo ponto é que o ser exterior em relação ao ser interior é referência ao corpo como uma entidade, como uma unidade. Né? Então, existe uma unidade da nossa vida, né, da nossa alma e do nosso corpo. Né? E a morte ela não significa que essa história terminou, porque a alma ainda continua. Né? A nossa história ainda continua. Né? E a gente tem o conhecimento de que se nós temos em Cristo o Senhor e Salvador das nossas vidas, isso significa que nós continuamos com o Senhor. E da mesma maneira, aquele que morre sem Jesus Cristo eternamente está separado. E a terceira característica aqui que Paulo vai trazer, para deixar essa discussão dele sobre a ressurreição muito clara, é que o ser exterior e o interior têm um significado mais profundo no sentido do velho eu e do novo eu. A escolha de palavras aqui que Paulo emprega nos versículos que são relacionados, ela surpreende pela semelhança. Ele escreve o seguinte: nosso ser exterior está sendo destruído e o velho ser que está sendo corrompido, fazendo referência a Efésios 4:22. Nosso ser interior está sendo renovado e o novo ser que está sendo renovado. Ele diz isso também em Colossenses 3:10. Esses dois termos, meus irmãos, ser exterior e interior, que Paulo emprega aqui, eles são inclusivos, ok? E totalmente abrangentes. Eles incluem tudo que é ligado à existência humana, a existência de cada um de nós. O ser exterior, a que Paulo está fazendo referência, é aquele que está ligado e exposto a tentações, a perigos, né, a putrefação da carne, ao apodrecimento da carne. Enquanto o ser interior, ele vai deixar claro na sua teologia que é renovado pela comunhão diária com Jesus, é fortalecido pelo Espírito Santo. Esse processo de renovação tem um início na regeneração e é completado na consumação dos tempos. Então a gente precisa entender que Paulo está dizendo o seguinte: por um lado, a gente entende que a nossa vida, o nosso ser exterior, ele está corrompido. O pecado, ele corrompe o nosso ser exterior. Mas ele deixa claro que quando a gente lida com o entendimento da vida, a gente também precisa lembrar, meus irmãos, da questão da ressurreição de Cristo. Cristo é aquele que vence a própria morte. A palavra diz que nós ressuscitamos com Ele, de que nós fomos regenerados pelo Senhor, nós fomos feitos novas criaturas, nós nascemos da água e do sangue, nós fomos alvos ali do novo nascimento em Cristo, nascimento espiritual, onde não existe essa putrefação, esse apodrecimento da nossa carne, onde nós diariamente somos renovados. Isso é muito interessante da gente pensar nesses dias que nós sofremos, porque a gente começa a entender que nós estamos em um momento da nossa história pessoal onde a gente está enfrentando, né, essa diversidade, onde a nossa carne está de fato envelhecendo, mas isso não significa a totalidade da nossa vida. Isso não significa, meus irmãos, que as dificuldades que estão aí, elas são eternas. Não, elas são transitórias, elas são passageiras. Na vida de Paulo, quando a gente olha para ele, a sua conversão na estrada de Damasco marca ali esse entendimento na vida dele, né? Ele experimenta a partir de então essa renovação, esse progresso diário na sua vida, na sua história. Ele foi tornado mais forte, uma pessoa habilitada a confiar mais em Deus. Ele foi chamado a proclamar o Evangelho e a se opor aos seus adversários. Ele, ainda que o corpo dele muitas vezes suportasse dor, uma dor profunda, cruciante por conta da perseguição ao Evangelho,
o seu interior, o homem interior dele, o ser interior de Paulo se renovava e triunfava por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa entender assim também. Nós temos também o nosso ser exterior, o nosso corpo. Nós estamos aqui à mercê das dificuldades. Pense comigo, né? Se essa crise da Covid ela se agrava 10, 100 vezes mais, a ponto de ninguém mais poder sair, sofreríamos muito mais. Não é verdade? Sofreríamos também, não apenas por conta de sintomas da doença, mas também com o desabastecimento de comida, passaríamos fome, né? A violência explodiria, as pessoas sairiam aí. Se você já assistiu Walking Dead, seria mais ou menos isso que iria acontecer. Mas tudo isso, né, é a nossa vida exterior. O que eu e você como cristãos precisamos entender é que nós temos esperança. Se a gente pudesse separar essa mensagem em 2 pontos, o primeiro, baseado no verso 16, eu diria o seguinte: não desanime, tudo isso vai passar. Porque é isso que Paulo está trazendo nesse texto. É esse entendimento de que quando nós temos, né, a nossa mente trabalhada para enxergar a eternidade, a gente sabe que nós estamos aqui em um pedacinho da nossa história, em um pedacinho de tudo aquilo que está acontecendo. A gente tem que ter uma visão mais abrangente sobre as coisas. Às vezes é como se a gente pegasse uma régua. Deixa eu pegar uma régua aqui, não vai dar para ver os números direitinho. Uma régua de 30 centímetros e a gente achasse que a nossa vida ela começa aqui e ela termina aqui. Você entendeu? Porque nesse período aqui, nesse pedacinho, eu cresço, eu me desenvolvo, eu fico adulto e eu envelheço e eu morro. E aí acabou. Não! A nossa vida é eterna. Né? O presente que o Senhor nos dá é de mostrar que Ele entrando na nossa história, nos fazendo novas criaturas. Nós somos novas criaturas que, pela graça do Senhor, pelos méritos da obra salvífica de Cristo, nós somos santos, santificados, nós somos justos, justificados. Então nós temos acesso direto ao Pai, nós estamos em comunhão com Ele. E quando eu penso nisso, quando eu penso na eternidade, faça esse exercício. Se você pensar mais nisso, você vai entender que os problemas que você está enfrentando, eles não são eternos. E aí a gente vai para o segundo ponto, né, dessa nossa breve mensagem. Se o primeiro diz, não desanime, tudo isso passará, baseado no verso 16, o segundo ponto eu diria que a gente pode afirmar o seguinte: as dificuldades que nós estamos enfrentando não são eternas. Ok? Por isso que é uma palavra de esperança. Como o pastor Reginei sempre diz, né, tudo isso vai passar, a gente tem que entender isso. Olha lá o verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele não está menosprezando as dificuldades. Não é isso. Né? É como se você dissesse: Paulo não sabe daquilo que eu estou passando. Só eu sei. De fato, existem problemas que nós não passamos, às vezes, nem no nosso cônjuge, né? Nem quando nós somos casados, e nem para as pessoas que são próximas de nós, porque a gente não quer sobrecarregar as pessoas de preocupação. Mas às vezes a gente sofre demais. Paulo não está menosprezando isso. O que ele está evidenciando muitas vezes é que ele, um homem que tem listas e mais listas de sofrimento, ele está entendendo esta questão. Tudo isso é transitório, toda essa tribulação vai passar, tudo isso é passageiro. Tá? Entre todos os cristãos a gente olha para a vida de Paulo e percebe que ele foi muito afligido pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Mas quando Paulo escreve, ele não está nem menosprezando o sofrimento dele e nem menosprezando o nosso. Esta declaração dele é uma declaração que é aplicável para todos os cristãos através dos séculos. E ele está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, dificuldade, problema, crise, gravidade. Esse termo aqui não está relacionado também com simplesmente com uma breve duração. Olhando para essa perspectiva da eternidade, o que Paulo considera? Ele considera a duração do nosso sofrer terrestre apenas como um momento passageiro, fugaz. Faz parte do pacote.
Tá? Não é isso também. A nossa vida aqui terrena também, o nosso ser exterior, ele não é 100% do tempo também tomado por dificuldade. Olha para a sua vida, tem momentos que está tudo bem, mas tem momentos onde você é completamente afligido. Na história de Paulo também, na história de todo ser humano, pelo menos a maioria, né? É assim. E Pedro, ele fala sobre isso também, é muito interessante. Olha o que, por exemplo, ele diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 6. Nisso, embora exultais no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E ainda no capítulo 5, verso 10, Pedro diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Na nossa vida terrena aqui mesmo, né? O ser exterior mesmo, que está com a sua carne envelhecendo, muitas vezes, né, sendo assim eliminada no seu tempo, né? Os dias estão passando, existe a questão da brevidade aqui, mas olha que Pedro, ele diz: depois de terdes sofrido por um pouco, Cristo mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Paulo não diz aqui a nossa leve tribulação, ele diz a nossa tribulação é insignificante, mas ele não está menosprezando, ele está olhando para o viés da eternidade. E eu digo para você também, muitas vezes é difícil a gente entender isso, mas se a gente olhar para a eternidade, se você olhar para o presente que você tem em Cristo Jesus, a vida eterna, você vai diminuir muito esse sentimento de que a minha vida não sai do buraco onde está. Né? A nossa vida, a minha vida é um problema. Não é, a gente está enfrentando uma dificuldade, mas não é isso que nos define, né? E a gente precisa entender isso. Neste texto aqui, do verso 17 e 18, ele ainda diz assim: a nossa aflição, a nossa tribulação está operando em nós uma eterna plenitude de glória que excede todos os limites. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Cada palavra nessa sentença é muito cheia de significado. Para começar, o verbo está no presente para indicar uma ação contínua. A tribulação, a aflição está operando. É um ato contínuo. A gente não pode dizer que a aflição em si merece glória, que senão a gente sairia por aí querendo ser afligido, querendo ser alvo de sofrimento. Não são os crentes, meus irmãos, que fazem isso, que buscam essa dificuldade. Mas a gente precisa entender que Deus, ele permite que a aflição entre na nossa vida, né? E por meio da aflição, Deus produz eterna glória, né, para Ele mesmo. Como Paulo e Barnabé disseram certa vez aos cristãos da Ásia Menor, lá em Atos 14, 22, é preciso que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É interessante a gente pensar nisso. A gente vive numa geração que diz o seguinte: eu não quero sofrimento, sofrimento não é para mim, só tem um problema, né? A Bíblia nos mostra que neste mundo nós passaríamos, nós vamos passar, nós enfrentamos, passamos por aflições. E muitas vezes, eu tenho dito nos nossos encontros, são nesses momentos onde nós entendemos que o Senhor está conosco, é no momento da dificuldade, é no momento onde o cinto aperta. É nessa hora que a gente tem a capacidade de entender: eu não estou sozinho, eu preciso de alguém, e este alguém é o Senhor. Se a nossa vida ela fosse constituída apenas de calmaria, talvez a gente nem buscasse o Senhor. Então, a gente precisa entender isso, meus irmãos. O Senhor está conosco o tempo todo. E a palavra afirma para nós, que é de conhecimento de Deus e é revelado do Senhor para nós, que a gente vai passar por momentos de dificuldade. Então, não desanime. Então, não pense, não vá pensar que eu já perdi as esperanças. Isso é uma palavra de esperança para nós. Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós precisamos passar. E Ele quer que o tempo todo a gente enfrente, né, essas situações, esses problemas todos. Não apenas a Covid, mas todo tipo de sofrimento, tribulação na nossa vida, né, pelo fato da gente crer nele e dizer: se o Senhor está comigo, eu levanto a minha cabeça e eu prossigo. É isso que a gente precisa fazer. O texto ainda continua dizendo: porque nós não olhamos para as coisas que se veem, e sim para coisas que se não veem. E aqui o que Paulo está dizendo? Essa sentença descreve o quê? Descreve a causa para o pensamento anterior sobre a aflição.
que é temporária e insignificante. A gente não pensa apenas naquilo que a gente vê, mas aquilo que nós não vemos. E aí entra o aspecto do nosso descanso no Senhor, o aspecto da fé. Paulo diz aqui, meus irmãos, que quando nós focalizamos a nossa atenção em coisas invisíveis, nós minimizamos, né, as dificuldades e maximizamos a glória de Deus. É visão de eternidade. Se eu ficar olhando apenas para a dificuldade o tempo todo, ela vai aumentar de tamanho cada vez mais. Meus irmãos, pegue essa crise da Covid. Eu não quero entrar em discussões políticas, mas o que eu tenho percebido é o seguinte: tem gente que só enxerga o número de mortos. E quando alguém vem querer trazer uma palavra de esperança, dizendo, mas olha quanta gente está sendo salva, tem uma negação tão grande para essa questão de que existem pessoas sendo salvas, que parece que a gente só olha o problema. Infelizmente, se houvesse morrido apenas uma pessoa no mundo inteiro por conta da Covid, já seria um motivo da gente chorar. Quanto mais milhões e milhões de pessoas. Mas essa não foi a primeira crise na história da humanidade, nem será a última. E a gente precisa entender o seguinte, mas existe aí esperança ainda. Mas parece que parte da mídia aqui no nosso país, ela quer mostrar que só tem gente morrendo. Eu estou usando aqui apenas um exemplo. Tá? Agora, e se eu não tiver visão de eternidade, como muitas pessoas não têm? É aquela velha história, você já deve ter ido no velório de alguém que não conhecia Jesus, se você percebe ali na vida daquela família uma tristeza, uma angústia terrível. Ao mesmo tempo que se você já participou de um velório de um cristão, você percebe uma tristeza tremenda, mas ao mesmo tempo um pano de fundo que é o consolo que vem do Senhor. Aquilo que Paulo diz nesse mesmo livro aqui, que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. E o Deus de toda a consolação, né, nos console através do Espírito Santo. Então, visão de eternidade, a gente precisa entender, e Paulo reconhecia que todos os cristãos, ele também, por muitas vezes, nós passamos por experiências dolorosas, e muitas vezes a gente chega a fazer a pergunta para o Senhor, por que somos nós os cristãos que sofremos? Paulo aqui observa que eles não vivem se concentrando nas coisas terrenas que vêm o tempo todo. Mas ele percebe que o povo do Senhor, ele, ao contrário, olha em direção ao céu. É como ele diz, por exemplo, lá em Colossenses, capítulo 3, os primeiros 2 versos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Em que você tem pensado? Você é aquela pessoa altamente entristecida, altamente desanimada? Você é aquele que só vê que o copo está meio vazio? Você não consegue enxergar que ele está meio cheio? E se você responde sim a essas perguntas, será que você não tem olhado apenas para as coisas que você vê? Será que você não precisa entender que você faz parte de um povo que, como Paulo está dizendo, porque nós não olhamos apenas para as coisas que se veem, e sim para as coisas que se não veem? O que é que a gente não vê? Toda a mensagem do Evangelho que Paulo está escrevendo e trabalhando antes de entrar propriamente nos versos 16 a 18 aqui, a ressurreição de Cristo. Paulo ainda vai dizer nesta carta aos Coríntios que se nós cremos em Jesus Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo é muito maior do que esta vida terrena que a gente vive aqui. Cristo é muito maior do que esses poucos anos que a gente passa aqui na terra. Cristo é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito, é eterno. É desde antes da eternidade. E é Ele quem nos chama a fazer parte da sua família. É Ele quem nos diz, ei, eu nem te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. É o Pai que diz o seguinte, você não é apenas uma criatura minha, você é um filho, você é uma filha minha. A gente precisa entender isso. Será que a gente não olha, e será que não estamos cometendo o erro de olhar apenas para esses poucos anos que nós passamos? A nossa vida é eterna, meus irmãos. E aí a gente precisa caminhar para o final, e o texto ainda vai dizer, porque todas as coisas são visíveis para o momento, mas as coisas que não são visíveis são eternas. Ou seja, é o que Paulo está dizendo
lá no verso 18, na Almeida Revista Atualizada, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, tudo isso que a gente está vendo é temporário, mas as que se não veem são eternas. Olha só que palavra maravilhosa. E aqui o que Paulo diz em relação à eternidade. O tempo é apenas um momento, tudo isso que a gente está passando vai passar. Assim também, os tesouros terrenos, eles são instáveis, eles são instáveis, tá? Pareceu que eu falei estáveis, não, são instáveis. Eles são passageiros, eles são corrompidos. E a gente às vezes passa a nossa vida inteira correndo apenas atrás dessas coisas. E a gente abre mão de pensar e de trabalhar e de investir no conhecimento da eternidade. E por isso que a gente sofre, né? O nosso eu interior, a gente precisa entender que pela graça de Deus, ele está sendo renovado diariamente. E se a gente entender isso, vai ser mais difícil da gente desanimar frente às coisas que nós vemos e que são momentâneas e que vão passar. Então eu quero que você, nesta oportunidade, nesta mensagem, pense nisso. Todas as crises vão passar. Mas para o nosso entendimento, a gente precisa contemplar a eternidade, contemplar aquilo que Jesus já fez por nós. As coisas invisíveis são aquelas que nós apropriamos pela fé em Deus. Lembra de João 3,16? Então a gente precisa colocar aquele versículo em prática. Nós somos salvos, nós somos chamados. Pela fé nós temos vida em Cristo. Cremos que o Pai enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cadê a vida eterna? Está aqui? Você está enxergando? Não. São as coisas que nós não vemos. Cadê Jesus? Está aqui? Cadê o Espírito Santo? Eu não estou vendo, mas ele está aqui. O que eu consigo ver, né, é essa crise toda. Tudo isso passa. Mas o que eu não estou enxergando é eterno. E é isso que tem que tranquilizar a nossa mente, né? Eu quero que você pense nisso. A gente precisa conservar, né, a nossa visão de eternidade e os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Eu quero terminar essa mensagem de esperança para você, de dizer para você lembrar da eternidade, mencionando Santa Teresa d'Ávila, que na história do cristianismo, há séculos atrás, escreveu o seguinte: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Que você olhe para a eternidade, que você entenda essas duas lições, meus irmãos. A primeira, que diz para nós que todas essas coisas que nós estamos passando vão passar, que nós estamos vendo, melhor dizendo. Não desanime, tudo isso vai passar. E a gente também precisa entender, com base nesse texto aqui, curtinho, que as dificuldades que nós estamos enfrentando não são eternas. Que eu e você, ao invés de olhar apenas para isso, que a gente possa olhar para aquilo que a fé, né, coloca nas nossas mãos, para toda a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Pai, que neste momento a gente tenha a capacidade, Senhor, de olhar para a eternidade, para contemplar, ó Deus, a vida com o Senhor, por intermédio do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque o Senhor entrou na nossa vida, na nossa história, que o Senhor continue a trabalhar em nós e que o Senhor nos dê visão de eternidade, Pai, para que a gente não desanime, olhando apenas para essas questões, para essas angústias e tribulações, para essa crise que a Tua palavra diz que é passageira. Mas que a gente possa descansar na eternidade e que isto, ó Pai, nos auxilie nessa caminhada enquanto nós estamos aqui neste mundo terreno. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos que, assim como nós lemos de Santa Teresa d'Ávila, Pai, que a gente não viva perturbado, mas que nós possamos descansar no Senhor. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. E para todo sempre. Amém. E amém. Descanse nessa mensagem de esperança. Né? Tudo isso vai passar, né? E o Senhor estará com você do jeito que já está, hoje e para todo sempre. Amém.